Uma vez, um namorado, muito apaixonado, resolveu pedir a sua amada em casamento. E ele sabia que ela gostava demais de vagalumes. Então ele pegou vários vagalumes, colocou o anel no fundo de um pote cheio de vagalumes e deu pra ela. Porque ela teria que abrir e soltar todos os vagalumes para pegar o anel. Então ela teria que abrir mão de uma coisa que ela gostava para casar com ele. Que lindo, né? Então, o que imagina que ela fez numa história tão bonitinha? Ela pegou o pote e levou embora e falou, ó, quando os vagalumes morrerem, eu caso com você. Não, não é o fim da história esse. Mas eu prefiro, acho que fica mais legal assim do que... Ah, ela abriu, pegou, bababá. Mas o que isso vem pra... O que isso tem a ver com o que eu vou falar hoje? Tem a ver com que... Siga. Para seguir a Cristo, nós temos que abrir mão de certas coisas. Para seguir a Cristo, nós somos chamados. Nós devemos obedecer esse chamado. E nesse chamado, nós temos que abrir mão de coisas que a gente gosta. Mas vai valer a pena. E é sobre isso que eu vou falar. O chamado para seguir. Siga a nova série do Ibajatim. O texto de hoje fica em Mateus 4, 19 e 20. E disse Jesus, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. O que isso traz pra gente? Ele traz pra gente que é o seguinte, Cristo nos chama a segui-lo. Cristo está chamando, falando, venham, me sigam, e eu vou fazer vocês pescadores de homens. É um chamado para seguir. Mas o que nós temos que fazer nesse chamado? Que fala no verso 20. Largaram suas redes e o seguiram. Ou seja, a pesca era o meio de sobrevivência deles. Mas eles estavam dispostos a largar aquilo, porque eles tinham fé e confiavam em Deus. E sabiam que Deus ia suprir as suas necessidades se eles obedecessem esse chamado. Hoje, muitas pessoas têm sido chamadas para servir a Deus. Muitas pessoas têm sido chamadas para estar à frente nos campos de batalha espiritual, falando e pregando de Cristo. Mas não têm ouvido esse chamado, porque lhes falta fé. E você... Será que você está disposto a ouvir esse chamado? Quando nós resolvemos seguir a Cristo, nós temos que estar dispostos a abrir mão. Porque esse chamado é para ir e falar. Uma coisa que minha mãe sempre me disse e que me marcou muito. Filho, você não precisa ser um missionário para ser um missionário. Você não precisa estar em tempo integral, ter feito um seminário, estar numa aldeia para ser um missionário. Você pode ser um missionário onde você está. Você pode ser um missionário no seu trabalho. Você pode ser um missionário na sua escola. Você pode ser um missionário na sua faculdade. Cristo te chama a segui-lo em todo o lugar. Em todo lugar. Marcos 16:15. Vou abrir lá. O texto de Marcos ele é muito forte sobre o chamado. E disse Jesus, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Eu já falei sobre esse verso da conjugação errada. Eu não falei indo por todo mundo. Preguem o evangelho a toda criatura. Onde você for, você é chamado a pregar. Você vai ter que abrir mão de certas coisas. Mas vale a pena seguir Jesus. Se você quer seguir Jesus, se você quer seguir a Deus, você vai ter que abrir mão. E vai valer a pena. Vai render frutos, vai ser bênção para você. Então siga a Jesus. Obedeça esse chamado a seguir, esse chamado a pregar. Ele está diante de você. Você tem fé suficiente para obedecer?